O jornal americano The New York Times destacou a repercussão que a prisão de Jair Bolsonaro gerou no governo Trump e afirmou que a medida pode agravar ainda mais a relação com o Brasil e gerar a maior crise diplomática entre os dois países nas últimas décadas. Segundo a publicação, a decisão do ministro Alexandre de Moraes deve atrapalhar as negociações comerciais sobre as tarifas de 50% que começaram a vigorar hoje. O jornal lembrou que, ao impor as taxas contra o Brasil, Trump deixou claro que também buscava combater injustiças contra Bolsonaro. Criticou abertamente a postura e declarações do governo brasileiro, considerando uma ameaça à América. Olha, são vários aspectos que a gente precisa tratar, considerar, discutir. Chamar o Roberto Mota, está ao vivo conectado com a gente lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Esse artigo que foi publicado pelo New York Times, é preciso olhar, para a postura que historicamente esse jornal sempre adotou, mas esse artigo que foi publicado, que faz essa projeção de cenário, que a detenção de Jair Bolsonaro poderia agravar, gerar a maior crise diplomática em décadas, Mota. Me parece evidente que a prisão de Jair Bolsonaro torna a situação do Estado brasileiro mais complicada perante os Estados Unidos. Não era preciso ser nenhum gênio para prever isso. Agora, é sempre bom lembrar, não existe crise entre o Brasil e os Estados Unidos. O povo americano e o povo brasileiro continuam se dando muito bem. Eu acabo de voltar dos Estados Unidos e, como sempre, fui muitíssimo bem tratado. A crise acontece entre o Estado brasileiro e o atual governo americano. Me parece que era evidente que a prisão de Bolsonaro iria piorar tudo. A carta de Donald Trump ao governo brasileiro foi bastante clara, mais clara do que isso, só se ela incluísse um desenho. O primeiro parágrafo da carta é inteiramente dedicado a Jair Bolsonaro, que Donald Trump afirma ser vítima de perseguição política. Ele, Donald Trump, passou por um processo muito parecido. Ele sabe exatamente o que Jair Bolsonaro está passando. Pois é, e algumas leituras vêm sendo feitas, por jornalistas e autoridades dos Estados Unidos em relação às medidas tomadas pela justiça brasileira. Chama o Luiz Felipe Dávila, vai trazer também seu diagnóstico, a sua impressão para esse artigo publicado pelo New York Times, indicando que essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro poderia agravar essa crise. E eles falam em crise diplomática, poderia ser a maior em décadas. Dávila, bem-vindo, ótima noite a você. Quais são os seus apontamentos? Porque há também quem entenda que a detenção, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro poderia indicar uma resposta, Magnitsky, enfim. Queria que você trouxesse também suas ponderações. Candidato, boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Candidato, a crise não é necessariamente por causa do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Trump sabe muito bem que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, os poderes são independentes e que o poder executivo tem muito pouca influência sobre um caso que está sendo julgado na Suprema Corte do Brasil. Mas ele usa este episódio de Jair Bolsonaro para acirrar as negociações com o Brasil em torno das tarifas. O fato é que o presidente brasileiro reage muito mal às investidas dos Estados Unidos. Primeiro, porque não consegue separar uma postura pessoal de antipatia ao presidente norte-americano do seu antagonismo ideológico dos interesses do Brasil. Os interesses do Brasil, Candidato, hoje estão em jogo e nós não podemos perder esta negociação porque o presidente do Brasil acha que ele está sendo ofendido, que ele é uma questão pessoal. Não é uma questão pessoal, é uma questão de chefe de Estado. O chefe de Estado tem que zelar pelo interesse nacional. O interesse nacional, Candidato, hoje é muito claro. O Brasil vai perder mais de 130 bilhões de reais em negócio.
A Bolsa de Valores já perdeu, só no mês de julho, o pior mês de julho dos últimos 4 anos, 30 bilhões de reais. O Brasil vai perder 110 mil empregos. Então não dá para o presidente da República achar que ele está numa conversa de botequim, que vai peitar o fortão, o grandão, e vai para cima de qualquer jeito, e não vai se dobrar, e não vai negociar, e vai mostrar que é um defensor da soberania do Brasil. Isso tem um custo, e não é para ele na pessoa física, é para o Brasil, é para os brasileiros. Ele tem obrigação, como chefe de Estado, de sentar à mesa com o presidente dos Estados Unidos e negociar, como todos os chefes de Estado fizeram nas últimas semanas. Somente nós ignoramos a carta do presidente Trump, que foi enviada no dia 9 de julho, hoje é dia 6 de agosto, e nada foi feito de negociação concreta. O pouco que ocorreu ao ceder em alguns produtos nessa lista de exceção foi porque os Estados Unidos reconheceram que aqueles produtos, se taxados em 50%, afetaria o bolso dos americanos. Por isso, o presidente do Brasil não pode se apegar aos seus preconceitos ideológicos, o seu antagonismo pessoal ao presidente Trump e rechaçar qualquer espaço para a negociação. Isto é imperdoável para um chefe de Estado que tem que zelar pelos interesses nacionais. Pois é, a gente faz muitas análises e reflexões a respeito das decisões que são tomadas pela Justiça. Deixa eu só passar para tratar de um aspecto que envolve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e qual é o recado que é enviado para os Estados Unidos. Mota, claro que essa discussão foi feita nos últimos dias a respeito do que poderia fazer o governo brasileiro, quais são os mecanismos que o Poder Executivo teria para alterar o rumo, por exemplo, de uma pauta, de uma matéria que é de exclusividade da justiça brasileira. Acho que esse é um aspecto. Mas tem uma leitura que jornalistas e até autoridades dos Estados Unidos fazem, que assim, ao determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, essa ação acabaria sendo interpretada nos Estados Unidos como uma resposta, por exemplo, a Magnitsky. A separação não fica muito clara, então muitas vezes uma ação tomada aqui ou tomada lá fica parecendo que é um recado a determinada instituição e acaba bagunçando inclusive as várias interpretações. Então muitos falam, pode haver uma crise diplomática? Sim, mas talvez uma crise que acaba se originando em algo que não faria sentido. Enfim, queria que você discorresse sobre isso. O que o Executivo poderia fazer? E a Justiça brasileira está enviando recados também ao governo dos Estados Unidos ou parece mais uma tese? Você tem razão, Caniato. Eu acho que há uma bagunça total, há uma confusão muito grande. Primeiro, eu não acho que há uma crise diplomática, porque não há diplomacia. Onde é que está a diplomacia nessa história? Ela é inexistente. Eu acho que há duas questões aqui, pelo menos, que a gente pode separar para colocar na mesa. Uma questão, vamos dizer assim, institucional. Respondendo a pergunta, pessoas, entidades de fora do Brasil podem influir na justiça brasileira? Essa é uma questão. A outra é, se você está no meio de uma crise, de um confronto com o país mais poderoso do mundo, o país que domina o comércio internacional, o mercado financeiro, a defesa, o que você faz? Você paga para ver? Você continua nesse confronto para ver se tem alguma chance de você ganhar? Então vamos começar pela essa segunda questão. É óbvio que a resposta é não. Se você, por acaso, descobre que você está num confronto com o governo dos Estados Unidos da América, eu acho, é só um palpite, que a melhor opção para você é recuar desse confronto. Sai dessa situação. Escalar a situação, aumentar o confronto, não é uma boa opção. Mas essa é só a minha opinião. Vamos agora à primeira questão. Entidades de fora do Brasil podem influir na justiça brasileira? A resposta para essa pergunta aqui no Brasil sempre foi sim, é lógico. Como é que foi que aconteceu, por exemplo, a determinação para o fechamento dos manicômios judiciais no Brasil?
Ora, ela teve origem numa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma corte que não é brasileira, é uma corte, um tribunal formado por estrangeiros que tomou uma decisão. Aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela recomendou que o Brasil melhorasse o atendimento a doentes mentais. Essa foi a recomendação. Essa recomendação foi interpretada no Brasil como uma determinação de fechamento de manicômios judiciais. Isso não é interferência na soberania nacional? Como não é? A gente tem um outro exemplo, que foi também uma decisão tomada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de que alguns presídios no Brasil, um presídio aqui no Rio de Janeiro e outro em Pernambuco, no Complexo do Jurado, tinham condições degradantes. Então, prestem atenção nisso, os criminosos presos nesses presídios deveriam ter o tempo de prisão que eles já cumpriram contado em dobro, ou seja, as penas, as sentenças que eles receberam foram reduzidas à metade. Eu pergunto a vocês, caros espectadores, onde está a lei que autorizou isso? Não existe nenhuma lei. Isso foi uma decisão de um tribunal de fora do país, que foi adotada imediatamente aqui no Brasil. Pouca gente reclamou. Eu não vi essas pessoas que hoje estão preocupadas com a soberania nacional dando um pio. Pelo contrário, elas aplaudiram. Então, são questões que precisam ser encaradas com coerência. A postura que sempre foi adotada aqui no Brasil não pode mudar de uma hora para outra por conveniência política. E, acima de tudo, Caniato, é preciso bom senso. Eu acho que é principalmente isso que está faltando nesse momento. Notícia em destaque, uma publicação, um artigo, um texto do New York Times indicando que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro poderia gerar uma crise diplomática e interferir, inclusive, nas negociações entre Brasil e Estados Unidos a respeito das tarifas impostas por Donald Trump. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente também. Beraldo, excelente noite, vários assuntos para tratarmos. New York Times foi o jornal que fez uma entrevista, inclusive, com o presidente Lula no mês de julho e estampou a seguinte manchete, né, nessa publicação: ninguém desafia Trump como presidente do Brasil. Agora, o Brasil volta à capa do New York Times com essa reflexão sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Beraldo, bem-vindo. Foi uma piada do New York Times, né? Porque a manchete correta é: ninguém desafia o Brasil como o próprio presidente do Brasil. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, o New York Times tem uma relação muito antiga com o Brasil, mantém no Brasil correspondente já há décadas. Inclusive, teve aquele episódio em que o presidente brasileiro, à época no seu primeiro mandato, ficou chateado com uma matéria escrita por um jornalista do New York Times e resolveu, de forma muito democrática, que ele iria caçar o visto do americano, repórter do New York Times, e democraticamente expulsar o repórter do Brasil, porque, afinal de contas, o presidente Lula, ele é sempre democrático e ele até tem uma forma autoritária de ser democrático, de tanto que ele ama a democracia. E agora o New York Times vai revelando, enfim, os detalhes de uma situação que chega a um ponto ele não consegue mais passar pano, ele não consegue mais ser tendencioso na defesa de coisas que são indefensáveis. Os Estados Unidos lida com os acontecimentos de uma forma diferente do que no Brasil se lida, né? Diante de absurdos, no Brasil há vários veículos que ficam aí soltando foguetes e aplaudindo as suas fontes, aqueles que são amigos, aqueles que, de alguma forma, o veículo tem algum interesse. Não importa a obrigação que existe de cada um dos jornalistas, o juramento feito na conclusão do curso, nada disso importa. O que importa é o interesse de momento. Portanto, no Brasil, é muito difícil você manter a sua independência, mas nos Estados Unidos, por mais que haja esse tipo de demonstração de que o veículo está de um lado ou de outro, porque isso é declarado, ninguém esconde
a posição que possui diante das situações políticas, mas há um limite ético para que isso aconteça. E o Brasil, de fato, ele está numa situação em que as relações diplomáticas começam a ser afetadas de forma mais ou menos explícita, mas o mundo inteiro está observando o que está acontecendo no Brasil. Quando o governo brasileiro, Caniato, manda um jato oficial do governo resgatar uma ex-primeira-dama condenada por corrupção num país vizinho, isso está sendo observado. As pessoas não estão achando que isso foi um ato de heroísmo, de grandeza do governo brasileiro. Isso está sendo visto mundo afora como um ato de conivência do atual governo brasileiro com práticas de corrupção. E para chancelar de forma definitiva essa postura, lá foi o presidente brasileiro à Argentina defender a soberania da Argentina, defender o judiciário argentino com a sua independência, não. Levantar plaquinha dizendo que era para liberar, para livrar Cristina Kirchner da punição pelos crimes que a justiça argentina concluiu que ela cometeu. Portanto, a postura do Brasil, que todo mundo vê, é muito diferente desse discurso que o governo brasileiro adota diante das circunstâncias que ele quer aproveitar politicamente. A cara de pau é uma situação dada e aceita com naturalidade no Brasil. Mas quem está de fora, Caniato, está vendo exatamente o que está acontecendo. Aquela entrevista feita com o presidente brasileiro e publicada em julho no New York Times. Agora, para esse artigo em destaque, viu, Dávila? A manchete foi a seguinte: prisão domiciliar de Bolsonaro lança sombra sobre negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. E aí algumas pessoas da nossa audiência, Dávila, fazendo essa pergunta: se você entende que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro pode, de alguma maneira, interferir, mexer com as negociações entre Brasil e Estados Unidos. E eu nem estou citando aquela reclamação junto ao OMC, viu? Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Você acha que a prisão propriamente interfere de alguma maneira? É possível conectar essas duas coisas, Dávila? Não é possível, não. A negociação não acontece porque o Brasil não quer negociar. E por uma questão de postura. A posição do presidente da República é mostrar para a sua tribo, para os seus seguidores, que ele é o grande líder da esquerda latino-americano, que ele não se dobra ao imperialista Donald Trump, que ele não vai negociar com um país autoritário que quer impor as condições das tarifas goela abaixo dos brasileiros, que ele é um defensor da soberania nacional. Isto é uma posição política. E ele está explorando isso desde o dia 9 de julho para dizer que ele é o grande defensor da soberania nacional e por isso não está disposto a negociar. É um absurdo essa atitude. Porque, na verdade, em negociação você tem que separar esta posição que ele quer jogar pela plateia e explorar politicamente dos interesses do país. Os interesses do país, Caniato, são justamente querer ver um presidente que ligue para o presidente dos Estados Unidos, que negocie de maneira objetiva, que mostre, inclusive, como algumas dessas tarifas vão prejudicar o consumidor americano e, por isso, elas deveriam ser revistas, que explique ao presidente Donald Trump que o Brasil tem um déficit e não um superávit comercial, como é o caso dos demais países. Ou seja, deveria estar negociando de forma objetiva e dizer claramente ao presidente da República para a gente tirar de lado um pouco os assuntos políticos, porque, assim como nos Estados Unidos, o presidente da República não tem nenhuma ingerência do que está acontecendo na Suprema Corte norte-americana. E assim como o presidente brasileiro não tem nenhuma ingerência de um julgamento que está acontecendo na Suprema Corte brasileira sobre o ex-presidente. Mas nada disso foi feito. Como bem lembrou o Mota, a diplomacia inexiste no Brasil. É um silêncio absoluto desde o dia 9 de julho. E o governo diz que vai continuar mantendo de boca fechada. E isso, Caniato, como eu disse no último comentário, tem um efeito direto no Brasil.
na perda de empregos, na queda de investimento, no fechamento de alguns negócios. Nós estamos falando aqui, 110 mil empregos estão previstos a serem fechados. Nós vamos perder mais de 135 bilhões de reais de negócios. O mercado deixou a Bolsa de Valores de receber 30 bilhões de reais. Esses são os números, esses são os fatos. Este é o preço que o Brasil está pagando por um presidente que reluta em negociar para defender os interesses do Brasil e usa o episódio político só para explorar politicamente a sua posição de um líder de esquerda latino-americano. Pois é, a partir dessa reportagem do New York Times, passei para o Dávila perguntando se a prisão poderia interferir nas negociações. O Dávila disse não dá para conectar. A negociação não avança porque o país não quer negociar.